Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote com... Olá, muito boa noite, ótima noite para você, ouvinte da Rádio 3VL. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, agora são 6 horas e 7 da noite. Terça-feira é dia de programa Direito em Foco aqui na Rádio 3VL. E hoje vamos receber via videoconferência a Luciana Santiago para falar sobre como os nossos objetivos e metas são impactados por pensamentos sabotadores. Já estamos ao vivo pelo site radio3vl.com, pelo nosso aplicativo, pelo Facebook 3VL, Instagram, @3VLWebRádio e também lá no nosso canal no YouTube, canal 3VL. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandá-la através do nosso WhatsApp, DDD 31 994 88 7601. E antes de chamar a Isabela Gonçalves, Dr. José Geraldo de Moraes, para apresentar a nossa querida convidada de hoje, como sempre, tem um recado rapidinho para você do Pedal Gel. Vamos lá. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magrafe, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, agora sim, voltamos em definitivo. Agora são 6 horas e 9 minutos da noite desta terça-feira, dia 15 de setembro. E agora sim, para apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje um programa muito interessante, Luciana Santiago, para falar sobre como os nossos objetivos e metas são impactados por pensamentos sabotadores. Boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Ótima noite, Isabela Gonçalves, que hoje está com uma participação especial aí também na live, né? Olá, boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Hoje eu tenho uma participação especial aqui da Mari, da Mariana, né? Todo mundo aí deve estar passando pelo mesmo, as mamães. Então, eu espero que vocês não se importem. Seja muito bem-vinda, viu, doutora Luciana Santiago? Já nos conhecemos já tem um bom tempo. O seu tema também é um tema muito bacana. Tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores. Mas antes nós precisamos conhecê-la um pouco, né, para que os nossos ouvintes, né, e os nossos internautas possam saber quem é a doutora Luciana.
A doutora Luciana Santiago, ela possui mestrado em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Milton Campos, é proprietária da empresa Eficaz Coaching Treinamentos, empreendedora do marketing multinível, coaching certificada pela Abra Coaching, no Rio de Janeiro, coach de pequenos empreendedores. Atualmente, ela trabalha com empreendedores de pequenos negócios, né? E os ajuda a lidar com suas questões para que consigam ter melhores resultados no empreendimento. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco, tá? Espero que vocês não se importem com a participação da Mirinha aqui, tá bem? Eu já falei com ela que ela vai ficar quietinha, tá? Ela já sabe que ela não vai atrapalhar, não é? Não, é um prazer tê-la aqui com a gente. E obrigada, doutora Isabela, obrigada, doutor José Geraldo, pelo convite, fiquei muito feliz. Boa noite a todos, aos ouvintes, e espero, né, contribuir com esse tema de hoje. Com certeza. Boa noite. Vai sim. Então, boa noite, doutora Isabela, Thales, doutora Luciana Santiago, nossos queridos ouvintes, né, internautas. Esse é um tema muito interessante, é um tema que nos afeta diretamente, individualmente, né? Cada um tem os seus pensamentos sabotadores. Mas antes disso, eu gostaria que a doutora Luciana, quem a conhece, eu também a conheço há algum tempo, né? Sabe que é uma pessoa muito amável, muito carismática e é uma coach. Então, as pessoas muitas vezes não sabem o que significa isso, uma palavra em inglês, fazendo aí uma tradução grotesca como se fosse um treinador, né? Mas isso é claro que é muito mais complexo que isso. Fala um pouquinho para a gente, Luciana. Você também tem uma história muito bacana de vida, uma história de abdicação de algumas coisas, né? Você é formado em Direito, tem mestrado em Direito Empresarial e agora se dedica a ajudar outros empreendedores. Como que se deu essa guinada na sua vida de certa forma, se libertar um pouquinho do direito e buscar esse coach? E já emendando nessa pergunta, o que a gente pode dizer que seja coach? O que as pessoas podem entender como essa nova prática no mundo? Então, vou falar um pouquinho da guinada, então. Eu exerci a advocacia, né? Exerci por muitos anos, e aquele negócio, quando a gente entra na faculdade, a gente acha que vai conseguir mudar o mundo, né? E depois a realidade mostra para a gente que não é bem daquele jeito. E eu me sentia muito frustrada porque a gente demorava demais para conseguir ver o resultado do nosso trabalho, né? É claro que isso não foi de um dia para a noite, né? Isso foi acontecendo aos poucos. E aí foi desgastando. E aí você se pega numa situação que você precisa mudar, né? E aí, depois de muitos anos, né, do exercício do direito, eu acabei larguei sem plano B. Então, por aí você vê, né, como foi complicado. Larguei sem plano B, aí eu fui viajar, fui aprender outras coisas, e aí o coaching apareceu na minha vida, em princípio, como cliente, né, eu querendo me conhecer melhor, encontrar um outro caminho, e as coisas foram acontecendo até que um dia eu pensei no coaching como uma nova profissão para mim. E acaba que hoje as pessoas têm uma ideia muito errada mesmo, né? Muita confusão em relação ao coaching, e falam também que coaching é profissão para quem é mal-sucedido, né? E não é, porque eu era bem-sucedida no que eu fazia, né? Mas é aquele negócio, chega uma hora que a gente quer mudar, né? Você quer mais. E uma coisa também que foi justamente o oposto do que eu encontrei no direito é você perceber o resultado rápido do seu trabalho, sabe? Então, tudo aquilo que você demorava 5, 6 anos para ver uma sentença que mesmo assim não saiu lá muito do jeito que você queria, no coaching não, você consegue ver o desabrochar da pessoa, você consegue ver o resultado. Então, é um encanto. Para mim, foi uma descoberta muito boa para a minha vida. Não, eu tive o privilégio, né, de conhecê-la há mais tempo,
E realmente, hoje eu vejo uma outra Luciana, né? Assim, eu vejo que parece que eu acho que as pessoas se encontram, né? Às vezes a gente faz as coisas, parece que a gente está ligado no automático, né? E a gente faz no automático. Mas e o seu trabalho, na verdade, é isso, é direcionar as pessoas, não é? Exato. E no início, inclusive, eu trabalhava muito com as pessoas que estavam insatisfeitas, né, no trabalho, na profissão, ajudando a fazer essa transição aí. E só que aí, aos poucos, as coisas foram enveredando muito para o empreendedorismo, né? E aí hoje eu atuo mais diretamente com o pequeno empreendedor. Mas realmente eu sou outra pessoa, isso é fato, viu? Bom, doutora Luciana, e só, assim, aproveitando, né, a ocasião, e quando as pessoas contratam, né, na verdade eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que é a atuação do coach nesse caso aí. Como é que você vai lidar, né? Porque eu acho que eu vou ser muito sincera. Eu não sei se o doutor Zé Geraldo vai concordar comigo e o Thales também. Às vezes eu tenho a sensação que a maioria das pessoas, gente, não repara, tá? Hoje olha, esse programa vai ficar marcado na história, entendeu? Por exemplo, eu acho que eu precisava de um direcionamento, de um trabalho para saber lidar com esse momento que a gente está vivendo. Brincadeira, pá. Mas, enfim, voltando ao nosso objeto aqui. Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas parecem que elas estão perdidas, elas não sabem efetivamente aquilo que elas querem, concorda? Uhum. Depois de muitos anos, elas começam depois de muitos anos, elas parecem que elas refletem, né, sobre o que elas querem. Aí é que entra o seu papel? Na verdade, o coaching ele pode entrar até antes disso, né? Porque não necessariamente você precisa de um problema para resolver. Porque às vezes você tem uma pessoa que está num nível e ela está bem, só que ela quer conquistar outras coisas, ela quer mudar de nível, né? Então, o coaching entraria aí também. Então, não só necessariamente quando tem um problema, mas normalmente existe um objetivo, existe um algo a mais que a pessoa quer buscar. E muitas vezes, o que acontece? Por exemplo, a pessoa quer fazer uma dieta e para no meio do caminho. Ela quer fazer uma atividade física e aí ela faz uma semana e para. E o outro quer galgar uma situação melhor na empresa, não consegue, fica frustrado. Então, o que acontece? As pessoas, se elas conseguissem sozinhas, elas já tinham resolvido a questão, vocês não concordam comigo? Se fosse fácil sozinha, pronto, perdi 20 quilos, está ótimo. Só que aí elas não conseguem resolver essa questão sozinha. E aí elas acabam não... Eu estou até entrando vou acabar entrando no conceito do coaching também. Elas acabam não fazendo o que elas sabem que precisa ser feito, né? E aí o coaching virou uma mistura, né, de conceitos, de metodologia, e é até legal essa oportunidade aqui para a gente poder esclarecer um pouco, né, sobre o conceito. Então, o coaching, ele parte do pressuposto que toda pessoa tem o seu potencial, toda pessoa tem muito potencial, e que cada um consegue decidir por si só qual que é o seu melhor caminho. Então, parte desse pressuposto. Só que a metodologia... Só não, né? A metodologia, ela vai usar perguntas para ajudar a pessoa a refletir sobre aquelas questões ali que ela está precisando resolver. Quando ela começa a redescobrir aquele potencial que está dentro dela, porque ela sempre teve potencial, só que a gente esquece, né? Então, ela começa a redescobrir aquele potencial e aí ela vai usar esse potencial para lidar com aquelas interferências que vão aparecendo no caminho dela. Então, o coaching, ele entra aí, sabe? Para ajudar a pessoa nessa clareza, né?
na consciência a respeito da situação. E aí a pessoa vai se desenvolvendo com a ajuda do coach, né, que é o profissional, e vai, cada dia ela dá um passinho até que ela consegue alcançar o objetivo dela. Então, assim, acaba que eu ilustrei, né, o que é o coach, né, ao invés de dar um conceito mesmo. Mas ele funciona dessa forma, seja quando a pessoa está numa situação ali enrolada mesmo e quer sair daquilo, ou às vezes ela, poxa, tá tudo bem na minha vida, mas tá bom, agora eu quero continuar crescendo. Aí pode chamar o coach também. Não sei se eu não me esclareci, né? Não, tá. Acho que foi bem bacana o seu esclarecimento, mas aí eu gostaria já que a gente entrasse no nosso assunto, que é a questão dos pensamentos sabotadores. Eu fiz aquele teste. Posso fazer só mais uma, voltando aqui rapidinho? Sim. E olha só uma coisa que é legal falar também, porque o coaching, ele até pode ser usado com outra metodologia, né? Ele pode ser usado com outras abordagens, mas ele não se confunde. E eu acho que é isso que gera muito hoje confusão na cabeça das pessoas, né? Que aí entra hipnose, PNL, terapia, né? E coaching não é nada disso. Coaching é essa forma que eu ilustrei. Tem suas características próprias. Vamos lá. Mas a questão dos pensamentos sabotadores. Eu fiz aquele teste. Oi, pode dizer. Eu só queria saber, perguntar para a Luciana, se existe coach para criança. Existe essa possibilidade? Até que existe. Tem assim, já ir mais para adolescente. Mais focadas, entendeu? Assim, existe, você consegue indicar algum coaching? Eu conheço uma que é muito boa, mas já mais para adolescente, sabe? Mas, gente, é muito novinha. Deixa brincar, deixa pintar a parede, né, Mari? Eu estou mostrando chorar. Eu espero não ser demitida da Rádio 3BL. De forma alguma, tá super tranquilo. Jamais. Então, mas desculpa, pode falar da sua fala do pensamento sabotador. Pode falar. Não, em relação à questão dos pensamentos sabotadores, eu fiz aquele teste que a Luciana mandou para a gente, e eu achei muito interessante, porque essa questão profissional, a gente já começa a se angustiar desde a faculdade, né? Não só quem faz faculdade, é claro, qualquer profissão, pessoas começam a se angustiar e muitas vezes ela começa a buscar culpados para os seus problemas. Então, por exemplo, nós que temos aí uma vivência no direito, nós temos um monte de frustrações, né? Chega um determinado momento que você dá vontade de desistir de tudo porque é processo que não anda, é cliente que não entende o que realmente acontece no âmbito do direito, da justiça. E aí comecei a perceber o seguinte, que muitas vezes nós mesmos nos sabotamos. São os nossos pensamentos que nos sabotam. Porque se você fizer a comparação com outras pessoas, tem pessoas que aparentemente vivem uma vida tão tranquila, uma pessoa tão calma, que parece que dá tudo certo na vida dela, e outras parece que não dá. E aí muitas vezes nós ficamos buscando culpados externos e esquecemos de olhar para nós mesmos. E aí, naquele teste que você passou para a gente, depois nós vamos disponibilizar o link para as pessoas fazerem também, que é muito bacana. Ele dá um resultado assim, meio longo, mas é legal dar uma olhada. E aí, no meu teste, deu alguns sabotadores que eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Que são pensamentos e atitudes que eu tenho no meu dia a dia. Mas antes da gente falar de cada um desses sabotadores que verdadeiramente nos puxam para trás, fala um pouquinho para a gente o que são esses sabotadores, como que eles agem na nossa vida. Obviamente, eles agem individualmente, né? Cada um tem o seu sabotador e cada um tem um grau de sabotagem lá. Mas o que são esses sabotadores e como que eles agem na nossa vida? Lembra das interferências que eu falei, né? A gente quer um objetivo e aí começa a aparecer um obstáculo atrás do outro, né? No caminho. E uma dessas interferências é o pensamento sabotador.
E aí, como é que é o mecanismo como é que funciona o mecanismo? Ô, gente, eu gosto de usar as mãos porque para quem é visual, eu acho que funciona muito bem. Então, olha só, você tem um pensamento, desse pensamento, você tem um sentimento. A partir desse sentimento, você vai ter um comportamento. E desse comportamento, você tem o seu resultado, né? Então, o pensamento, ele afeta o comportamento nosso. Então, tudo que você faz ou deixa de fazer, você vai colher lá na frente depois como resultado, né? E quando esses pensamentos, eles são bons, eles te levam para frente, te ajudam a avançar, faz você ficar feliz, são pensamentos que a gente chama de fortalecedores. O contrário, quando você emperra, você quer aquilo, você sabe que você precisa daquilo, mas você não faz, te dá angústia, aí vem todos aqueles sentimentos, né? Aí esse é o pensamento sabotador, que vai causar essa angústia e que vai afetar diretamente o comportamento e o resultado. Então, é esse ciclo, né? E aí o que acontece? Por exemplo, isso que eu falei, né? A pessoa sabe que ela precisa fazer, ela quer aquilo, mas ela não faz. Aí por que ela não faz? Porque o pensamento sabotador anterior disse alguma coisa lá para ela e aí acabou morrendo na praia. E eles atuam na nossa vida de várias formas, né? Porque você falou aí, né? Que eu não sei como você colocou, que cada um tem o seu, então não é tão assim. Eu vou até falar um pouco do teste também, né? Já que você fez. Você tem ali os 9 sabotadores. E aqui, deixa eu mostrar aqui. O idealizador aqui desse... Disponibiliza esse teste, tem como? Você colocar o link? Já passei aí para a produção. Ah, tá. Qual tempo? Depois o Thales coloca para que os ouvintes possam ter acesso, né? Aí eles mesmos possam fazer e identificar, né? Não, e é muito legal fazer. Eu mesma quero fazer, eu ainda não fiz. Esse teste, né, ele foi idealizado pelo Shirza Shamini, é esse cara aqui, ó. Ele que desenvolveu essa teoria que chama teoria da inteligência positiva. Uhum. Então, para ele, esses pensamentos sabotadores, eles surgem lá na nossa infância, né? Porque desde a infância, o nosso cérebro já é programado para ir como uma esponja, né? Absorvendo todos os exemplos, as falas, as experiências, e aí a gente vai interiorizando aquilo para se adaptar àquele meio, né? E eu até gosto de dar um exemplo assim que é até bem clássico. Imagina uma criança em idade escolar. O que acontece? Ela anota tudo lindo no caderno dela, letra bonita, caderno super caprichado, ela só tira nota boa, vai sempre à aula, não mata a aula. E aí o que acontece? Ela começa a ser elogiada pelos professores, pelos pais. Aí ela, opa, encontrei minha estratégia aqui, ó. É assim que eu vou ser amada. E aí essa criança cresce, só que ela não desapega dessa estratégia. Então aí é onde entra o adulto perfeccionista, né? Que aí o perfeccionismo se torna um sabotador. Mas é bem... Já se identificou? Gente, mas é impressionante. A gente se identifica demais no teste, não tem como fugir, gente. E assim, eu expliquei bem básico, né? Mas essa toda é a teoria desse cara, né? Do Shirza, a teoria da inteligência positiva. E o que ele identificou? Que existem 9 sabotadores que são universais. Então, todo mundo vai ter os 9, só que cada um num grau diferente. Então, não adianta você fugir, porque não tem jeito, você vai estar lá com o seu. E ele concluiu nesse livro, esse aqui é a tese de doutorado dele, que ele é doutor em neurociência.
ele concluiu que só 20% das pessoas atingem o seu máximo potencial. Gente, isso é muito pouco. Sério? Muito só pouco. 20%. Os 80% restantes tá patinando aí junto com esses sabotadores aí, tentando avançar, sabe? Sim, Luciana, e o problema é que além dos pensamentos, tem os pensamentos internos e existem as pessoas também que acabam, vamos supor, encontrando com a gente em determinados momentos e que com uma fala, se você não tiver uma estrutura emocional muito boa, ela acaba com o seu dia. Exato. Isso deve ser a fala, sei lá, o pensamento externo, não sei como é que você chama isso. Não, e assim, ela tem os 9 sabotadores também, né? Então, às vezes, na hora que eu me pego numa situação dessa, aí eu tento lembrar, né? Falei, nossa, não, calma. Isso aí, quem está falando é o perfeccionista dela. Então, cada um, né? Não é só você que carrega esses pensamentos, né? Tanto é que o Shears aqui fala, são sabotadores universais, independe da sua cultura, do gênero, religião, não adianta. Eles vão ficar na nossa cola sempre. Né? É interessante, esses novos sabotadores, é interessante que tem sabotador que aparentemente é bom, né? Então, por exemplo, insistente. Uma pessoa insistente parece ser bom. Ela insiste em vencer, ela insiste em executar a tarefa, ela insiste, mas isso pode causar algum mal. Ou, por exemplo, prestativo. Não dá para entender que é algo muito bom. E mas esse é o problema. Porque às vezes é isso que a gente acaba acreditando. Gente, mas não é ruim ser prestativo, né? Parece que é tipo, são eles que querem nos fazer acreditar nisso. Porque o que acontece? Desculpa, pode falar. Só para pegar o gancho ali do Dr. Zé Geraldo. Num primeiro momento, é isso mesmo que você falou. Aquelas características ali são boas. Então, é claro que você querer apresentar um trabalho de qualidade é bacana. É claro que você querer ajudar o outro é bacana, né? E cada um tem essas características também. Mas aí é o limite, gente. O limite é muito tênue. O limite entre o que é bom dessas características e aí o que se torna sabotagem. Porque aí é o excesso, né? É o excesso. Porque enquanto você está no limite, ele está tranquilo, você está fazendo suas coisas, não está te atrapalhando. Mas é o excesso do pensamento, que normalmente vem carregado de crítica, né? Porque o sabotador não vira para você e fala, nossa, Isabela, seu cabelo é maravilhoso, você está linda hoje. Não é isso que o sabotador vai te falar. Falei, Isabela, você vai ser demitida aí com a sua filha aí do lado. É isso que ele está te falando aí. E aí você verbalizou. O sabotador é implacável, eles nos criticam o tempo todo. Gente, aqui, mas olha só, você está falando isso, o Thales, ele já me falou isso. Ele já usou essa fala. Eu sou o quê, Thales? Ele usa uma fala que eu sou o quê? É autocrítica, autocrítica, né? Demais. O tempo todo, mas comigo mesma. Mas todo mundo também. Vocês vão ver no teste que tem uma parte que ele analisa a questão da crítica, né? Então você Luciana, peraí, só interromper um minutinho. Thales, a gente está dentro do tempo? Daqui 2 minutinhos podemos entrar no bloco comercial. Se a Luciana quiser fazer a explanação dela, daqui a pouco a gente entra pro bloco comercial, pode ser? Desculpa, Luciana, só por causa eu vi um barulhinho. Eu realmente ouvi um barulhinho. Posso falar então ou espera? Pode falar, Luciana. E no término eu já chamo o bloco comercial, tá bom? Tá, aí a questão do crítico, né? São 3 formas. A gente critica muito, né? A nós mesmos, né? Os outros e as circunstâncias, né? Então, mas o clima tá assim, esse Covid, esse governo, ou então eu critico, mas minha mãe, meu marido, né? Ou então nossa, você é idiota, sabe? Então, tem sempre essas 3 formas de críticas aí.
eu mesma, o outro e uma circunstância externa. Só que o crítico, ele precisa de argumentos para ele criticar. Ele não tem o argumento, então ele vai pegar o argumento do prestativo, ele vai pegar o argumento da vítima, e aí ele vai usar aquelas falas, né, para poder fazer a crítica. Esse negócio de tempo, gente. Eu queria ter feito o teste para saber, mas então, assim, eu tenho já um pensamento sabotador, é isso? Todo mundo tem um pensamento sabotador. Não tem como fugir. Não tem como fugir. São esses 9 aí, universais, e cada um vai ter um certo nível, entendeu? Você pode ter mais o esquivo, tem um que chama esquivo. Depois eu dou uma pincelada em cada um. O Zé Geraldo pode ter mais ali o perfeccionista, porque vai variar muito de acordo com a história de vida dessa pessoa. Porque não foi lá na infância que a gente começou a captar isso? Foi. Falando de infância, olha para você ver, lembrando da infância, um fato que eu nunca vou esquecer sobre a infância, eu lembro que eu não quis, eu tinha, sei lá, acho que 6 anos, eu não queria entrar na escola porque a minha mãe prendeu meu cabelo e ficou, sabe quando você fica com aquele pedacinho assim, que dá uma ondinha? Não ficou falei, mãe, perfeito. Eu não vou entrar. Não, eu falei, mãe, eu não vou entrar na escola. Eu falei, eu não vou entrar. A minha mãe teve que comprar uma escova de cabelo, pentear meu cabelo. Gente, que horror, gente. Gente, eu não acredito. Não, primeiro, não acredito que minha mãe fez isso. Se fosse eu ia falar, você vai entrar de qualquer jeito. Aí, e é interessante essa sua observação, porque isso foi lá na infância. Olha lá, quando eu tinha 6 anos, né? E olha, e para você, com tão pouca idade, já está reclamando de não estar perfeito, então é porque você já capturou isso aí antes ainda dessa época. Então, nessa época, você já estava meio que criando ali, alimentando o sabotador perfeccionista. Doutora Isabela, Zé Geraldo, Luciana, agora sim, vamos para um breve bloco comercial. Só mandar um abraço também para quem está na escuta. Pessoal que está assistindo a gente também aqui no Instagram, o Wagner de Araújo, o Júnior também. O Chico Francisco, ele parece que já foi até aluno aí do doutor José Geraldo. José Geraldo, né? Um abraço aí também para vocês que estão pela 87.5 FM. Vamos para um breve bloco comercial. Na volta, vamos continuar batendo um papo com a Luciana Santiago, que está falando sobre como os nossos objetivos e metas são impactados por pensamentos sabotadores. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saiam daí. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que ocorre em todas as classes sociais. Ela é definida como qualquer ato de violência baseada no gênero que resulte ou possa resultar em ofensa ao sofrimento sexual, físico ou mental para a mulher.
No Brasil, existe um canal de atendimento para mulher vítima de violência por meio do número telefônico 180. Central Telefônica para Atendimento às Vítimas criada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, SPM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Em caso de agressão, não tenha medo. Denuncie. Muito bem, voltamos do nosso brevíssimo bloco comercial. Agora são 6 horas e 41 minutos. Hoje, na edição de terça-feira do Direito em Foco, para você que acabou de sintonizar aqui na Rádio 3UL, estamos recebendo a Luciana Santiago para falar sobre como os nossos objetivos e metas são impactados por pensamentos sabotadores. Só no programa de hoje eu já descobri 2 imensos sabotadores na minha vida, né? E agora eu volto a bola para o Dr. José Geraldo de Moraes para a continuidade dessa bela entrevista. José Geraldo, a gente só te interromper um minutinho? Sim, claro. Tem a participação aqui no YouTube. O Alan Nascimento, ele falou que tem... É porque aquela hora que a gente estava falando da Mariana, ele comentou, ele falou que tem o Kids Coaching, né? Rio. E tem a participação do Rodrigo Silva, falando que a luta interna é mais difícil de todas. Então, agradeço a participação dos internautas aí que estão nos acompanhando. Passar a bola para você, doutor. Muito obrigado pela participação de todos. Acho que é um tema tão interessante, né? Porque, como a Luciana disse, todos nós somos sabotados o tempo todo. O tempo todo. E esses sabotadores, eles estão, assim, presentes mesmo em nossa vida. E no meu caso aqui, eu achei super interessante, naquela escala de 0 a 10, o meu inquieto e esquivo deu 10. Mas você sabe que, olha só, não se assuste num primeiro momento, porque a primeira vez que a gente faz, você acha que deu 10, que, nossa senhora, é mega sabotagem. Então, olhando só esse gráfico, não dá para a gente dizer se é bom ou ruim, sabe? Porque o que é bom? Você tem consciência disso. Porque imagina, tem pessoas que dá 2. Luciana, mas eu vou te interromper só um minutinho. E também, porque como eu não fiz o teste, tem alguns os ouvintes também não fizeram. Explica só pra gente, assim, mais ou menos o que tem nesse teste. Tá. Porque você está falando, entendeu? Falar um pouquinho de cada sabotador para eles se enquadrar. Para as pessoas entenderem. Tipo assim, o que é esse teste? Como é que é? Porque eu não fiz o teste, por exemplo, entendeu? Tá. Só explica. Então, uma coisa que eu vou começar falando que é muito bacana, pelo seguinte, como tem muita gente que é cético, né? Até aí quem tem um sabotador hiperracional, a tendência é não acreditar no teste. Falar, que sabotador? O que é isso? Isso não existe. Então, o bacana desse estudo do Xisa é porque como ele é psicólogo e também engenheiro, ele conseguiu unir essas habilidades aí de humanas e exatas e montar um teste que ficou muito palpável, sabe? Então, não tem como, até um cético consegue confiar nesse teste. E ele vai trazer o quê num primeiro momento? É um link só, mas dentro desse link são 2 testes. O primeiro é o teste de sabotador, propriamente dito. Então, ali você vai encontrar 9 sabotadores. Todo mundo tem os 9. Ele vai de 0 a 10, mas ninguém pode ficar sossegado que ninguém vai dar 0, gente. Porque todo mundo se sabota numa determinada medida. Mas quais são esses 9 sabotadores? Beleza. Aí, vocês já querem que eu fale a respeito de cada um ou não? Falo só o nome e depois a gente fala um pouquinho das características. Fala um pouquinho de cada um, porque aí cada um de nós vamos nos enquadrar neles. Então tá. Deixa eu só botar meu roteirinho aqui, porque é muita gente atrás da gente, né? Muito sabotador. Então, vamos começar no insistente, então. O insistente é o cara da qualidade. Ele é
prima, né, por organização, beleza, limpeza. E como o José Geraldo falou, isso é muito bom. Só que quando ele passa do limite, ele se torna o perfeccionista, que é o sabotador, né? E aí o que acontece? Ele está sempre frustrado porque ele não consegue atingir o grau de perfeição que ele mesmo estabeleceu, sabe? Então, nem ele está sempre frustrado por isso. E ele acaba criticando demais as outras pessoas, porque as outras pessoas também não vão conseguir atingir esse padrão de qualidade dele, que é surreal, né? E ele acaba sendo muito rígido, porque ele não pode errar. Igual, eu lembro muito, gente, eu não sei se vocês assistiam Chapolin Colorado, né? Meus movimentos são friamente calculados. É ele tem que fazer tudo certinho, então ele se torna uma pessoa rígida, né? Eu não sei se a audiência tem muito advogado ouvindo o canal, mas, por exemplo, um advogado perfeccionista é aquele que faz uma petição ali 1000 vezes, a letra tem que estar bonita, espaçamento, tem que estar tudo certinho. E, às vezes, ele já imprimiu tudo. Se der uma quebra de página, gente, e o título ficar numa página e o conteúdo na outra, ele tem que imprimir tudo de novo. Ele não consegue, sabe? Dá aquela aflição. Então, esse aí é o perfeccionista. Eu chamo de perfeccionista, mas o nome dele no teste é o insistente, tá? Porque para não confundir. Aí a gente tem o hipervigilante. O hipervigilante é o cara atento. Ele está atento em tudo. Bom, né? Ele olha para atravessar a rua, atento por exemplo, não vou naquela rua não, porque ali essa hora, né, escuro, pode dar alguma coisa. Massa. Mas aí ele vira o vidente, né? Porque ele vai começar a ver problema em tudo. Ele fica esperando, contando no relógio para ver que horas vai acontecer o primeiro problema na vida dele, que é sempre assim, né? O sol está rachando, mas ele leva o guarda-chuva porque vai chover, né? Não tem jeito. Ele viaja, gente, tem que estar tudo programadinho. Ele tem que seguir o roteiro direitinho, porque vai dar problema, então ele já tem que se precaver antes, sabe? O advogado que tem esse perfil hipervigilante, ele chega para a audiência 3 horas antes da audiência, porque vai que ele atropela alguém no caminho, vai que fura um pneu, né? Então, ele tem que estar sempre preparado já para isso. Gente, é muito complicado, né? Porque isso afeta não só as nossas coisas, mas a nossa relação com o outro também, né? Aí você imagina, eu falei disso aqui do advogado, mas você imagina o estagiário dessa pessoa. Ele não deve nem confiar no estagiário, né? Não, esse estagiário aqui vai fazer coisa errada, deixa que eu faço, né? É muito difícil até para você se relacionar. Aí vem o controlador. Controlador controla porque sim, porque ele quer controlar. E gente, se fosse possível, ele controlaria até o clima, sabe? Até as estações do ano. Então, tudo que ele faz é o jeito certo, ele que sabe. Ele tem muito problema para delegar, porque ele delega, mas não solta, sabe? Ele delega, mas quer continuar controlando todo mundo. E aí ele acaba procrastinando muito também, porque o que acontece? Como ele quer o controle de tudo, ele começa a pegar tudo para ele mesmo fazer, né? E aí as coisas dele, que são realmente importantes, acaba se confundindo lá. Gente, olha, advogado com esse perfil controlador é aquele que quer conduzir o depoimento da testemunha, é aquele que quer influenciar no depoimento da parte da audiência, né? Então, esse é o advogado que tem o perfil controlador. Não, e com o estagiário, gente. O estagiário não pode divergir dessa pessoa, né? Tem que ser ali o que ele acredita e tudo mais. Estão se identificando aí, gente? Uhum. Porque a gente vai sempre se identificar, sabe?
vocês vão ver que o resultado do teste, ele vê um relatório até longo, bem bacana. E tem lá as características de cada sabotador. Só que eu já me identifiquei com alguns aí já. Só que assim, uns você se identifica só com uma característica, o outro você vai se identificar com mais, né? Então, tem um que você vai, nossa, esse aí sou eu mesmo, eu em pessoa, né? Então, mas sempre uma coisinha ou outra a gente vai se identificar. Bom, aí vem o esquivo. O esquivo, gente, esse é o procrastinador, né? Porque ele não gosta de fazer coisa chata, ele não gosta de fazer coisa difícil, ele não gosta de resolver situações complicadas, né? Aí o que ele faz? Empurra com a barriga, né? Ele vai deixando, esperando um melhor momento para ele poder fazer as coisas. E, gente, esse é o advogado que deixa para cumprir o prazo no último dia. É esse advogado aí, que vai botar o estagiário doido, né? E ele também tem muita dificuldade de lidar com situações difíceis, sabe? Ele evita conversas difíceis, né? Então, acaba... ele até, às vezes, chama de foragido, né? Acontece algum pepino, ele esconde debaixo da mesa, porque ele não quer resolver aquilo. E diante do cliente, né? Às vezes precisa dar uma notícia lá para o cliente, que a sentença foi desfavorável. Ai, gente, como que eu falo para o cliente que depois de 10 anos do processo concluso, a sentença foi improcedente? Como é que dá essa notícia para o cliente? Aí foge, né? Não quer conversar disso. Aí o cliente liga, ele fala, não, diz que eu estou em audiência. Então, o advogado que diz isso, fala que eu estou em audiência, pode ver que tem um esquivo ali por trás atuando. Aí vem... Oi? Não, só queria agradecer a participação da Priscila Coutinho aqui. Ela está falando que o programa de hoje está espetacular e ela está adorando tudo, tá? Ai, obrigada, Priscila. Priscila tá gostando. E é a participação do Rodrigo e da Alana Nascimento, mas eles estão conversando aqui sobre questão de procrastinação, prazo, algumas coisas que você já enumerou. Mas pode continuar. Beleza. Vamos lá. Vamos para o hiperrealizador. É bacana se realizar, né? Você ser uma pessoa que executa e tudo. Mas é aquele negócio de novo, né? É um pulo para virar um sabotador e você se tornar um workaholic, né? E aí essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela acaba levando o serviço para casa, fica para fazer final de semana. E aí ela está em casa, aí ela se sente culpada porque não está dando atenção para o filho. Aí ela vai dar atenção para o filho, ela se sente culpada porque ela devia estar trabalhando. Então, essa é a montanha-russa aí do hiperrealizador. Como é que chama esse último? Hiperrealizador. E aí, o que acontece? Ele começa, né, a realizar, só que quando você olha, ao invés dele estar realmente produzindo algo importante, né, que vai levá-lo para outro nível, não, ele está ocupado com coisas, né, que não tem muita importância, né? E aí acaba procrastinando também, porque pegou um monte de coisa para fazer e aí não dá conta, né? Se enrola. Ou então pega e assim, acaba sacrificando a própria saúde, mas dá conta, né? Vai sempre sacrificar alguma coisa, hã? Vai sacrificar, mas dá conta. Tipo, fala assim que alguma coisa ele vai ter que fazer, mas dá conta, né? Igual interessante essa fala sua, a última, né? A gente vive naquele dilema, né? Traz trabalho, eu falo por mim, gente. Trago trabalho, a casa, eu me identifiquei total. Aí já traz, aí você fica naquela, ai meu Deus, eu tô com minha filha, mas eu tenho trabalho. É difícil, porque não sei se vocês, os ouvintes, internautas, então, entre nós conversamos aqui mesmo, eu não sei se a mente de vocês, eu falo que eu tenho uma mente muito acelerada, entendeu? A minha mente, ela não para, ela ligada na 220. Opa, então daqui a pouco você vai se encontrar de novo aqui. Mas vai lá, continua.
Bom, mas aí o hiperrealizador é esse, né? Vai estar sempre nesse dilema, né? Se culpando aí, tentando equilibrar aquele monte de papéis, né? E outra, né? Que nem você falou, em detrimento de outras áreas, né? Às vezes você vê o workaholic aí que está há 5 anos aí no médico. Quando consegue marcar uma consulta, ele vai rezando porque ele já está com medo de estar cheio de doença já, de tanto tempo que está sem fazer uma consulta. Oi, doutora Isabela, você está rindo muito. As pessoas sou eu total, super eu. Então vamos lá, seguindo. Aí vem o hiperracional. Num primeiro momento, esse cara é visto como o frio, né? Lá vem o sem alma. Lá o sem alma está chegando, né? Ele é visto muito como arrogante, né? Só que, assim, ele tem sentimento, sim. O problema é que ele não sabe lidar com o sentimento dele, né? Então, ele acaba ficando muito na lógica, né? Tudo muito racional. Ele não consegue lidar com os dramas da vida, né? Aí, por exemplo, o cliente aí está conversando com você e está falando dos pontos dos fatos, né? Aí, beleza, tá indo bem. Quando o cliente começa a entrar no drama da coisa, gente, ele já quer levantar, ele já fica sem lugar, ele já não consegue dar sequência mais, de tanto que aquilo o incomoda, sabe? E aí, gente, é esse que faz o estagiário chorar. O estagiário chorou, pode saber que tá com o hiperracional. Agora é você que está rindo muito, doutor José Geraldo. Eu estou me identificando com um monte, viu? Vamos lá para o próximo. O prestativo. Gente, prestativo, coraçãozinho prestativo. Ele é muito gente boa, né? Bacana demais, ajuda todo mundo, está sempre disposto. Mas na hora que olha para a agenda dele, está todo mundo lá na agenda dele, menos ele, né? E aí acaba procrastinando, porque não dá tempo para fazer para ele, né? Ele não consegue falar não, né? E, gente, é muito engraçado de ver, assim, na época minha, na atuação na advocacia, né? A presença desses sabotadores, gente. Aí, imagina lá, a tia Cocó tá lá vira para você, José Geraldo. Ô, José Geraldo, dá uma olhadinha naquele processo meu lá na justiça, sei lá das quantas. Aí não sabe dizer não. Ai, tia Cocota, pode deixar que eu vou. Aí lá vai o José Geraldo lá olhar um processo que nem é sua área, né? Não consegue dizer não, né? E, gente, estagiário com esse perfil aqui de sabotador é uma beleza, porque ele dá uma desculpinha e fala, doutor, eu tenho uma prova importante na faculdade hoje, né? Aí o prestativo, não, pode ir, pode deixar que eu termine para você, né? Pode deixar que eu faça aqui sua petição. Então, gente, é muito louco a interação, sabe? A interação dos sabotadores, não só na nossa mente mesmo, mas a interação dos sabotadores com os sabotadores da outra pessoa. Mas deixa eu voltar aqui. Vamos para o inquieto. Vamos ver se Isabela se identifica. Ah, com certeza deve ser. Esse inquieto, gente, a cabeça dele está pipocando de ideia. E um monte de ideia boa. Ele não sabe qual que ele executa primeiro, gente. E assim, só que o que acontece com ele? Do mesmo jeito que surge a ideia boa e ele começa a colocar em prática, ele já perde o interesse porque já se interessou por outra ideia aqui também, sabe? Então, a cabeça dele está sempre a mil e aonde que complica? Porque é legal, né? Você ter muitos interesses, ser criativo, quer estudar bastante, fazer um monte de curso bacana, mas conclua. Aí essa pessoa começa a deixar as coisas pela metade, né? E aí acaba que o sabotador pega. Não consegue... mas até que eu acho que não, o meu não falta conclusão, não. Eu acho que a minha mente, ela é bem acelerada mesmo, entendeu? Mas você consegue concluir as coisas? Consigo concluir. Mas é uma mente... Eu fico brincando que eu acho que eu devo ter... Não tem aquela síndrome, síndrome do pensamento acelerado? Acho que tem isso, né? Pois não sei te falar com certeza.
bem provável que eu devo ter essa síndrome aí, entendeu? Porque a minha mente, ela não para, então eu tô sempre pensando, as meninas lá no... As meninas, e eu talvez tenha um perfil um pouco controlador, porque elas falam que eu tenho olhos, né? Até nas minhas costas, que eu observo tudo que está ao meu redor. Jesus, verdade. Entendeu? Mas eu não sou, porque tem pessoas que não concluem, né? Elas só pensam, e eu vejo assim, né? Às vezes a pessoa começa o mestrado e pega e para. Começa uma pós, pega e para, né? Exatamente. Eu não me enquadro nesse perfil, não. O meu, eu falo que é mais a mente mesmo, tá sempre pensando, tem que fazer isso, aquilo outro. Entende? Pode até ser, aí eu não vou saber te falar com precisão, né? Mas, por exemplo, pode até ser que você tenha um inquieto, até mesmo por conta, né, da mente não parar, mas o inquieto não te atrapalha a ponto de você não fazer o que você precisa fazer, entendeu? Não, muito pelo contrário. O inquieto, a minha mente, ela me faz produzir, né? Ela me tira do lugar. Ela não me paralisa. Então, entendeu? Mas a questão é, a hora que você está aqui, você está pensando lá. A hora que você está lá, aí você está pensando, já tem que ir do supermercado. Então... o inquieto, ele não vive o presente. É isso. Exatamente. Você falou tudo. Ele está sempre com 1000 ideias. Então, então, ele pode ser que ele te sabote nessa pontinha aí, entendeu? Mas o legal é que eu falo muito que ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. Como você tem as acabativas, então você não se deixa dominar por ele, entendeu? Então vamos lá. Né? Agora, acho que é o último já, o vítima. O último. E, gente, não adianta achar que não, vítima, o meu vai dar 0. Eu não tenho vítima. Não adianta, porque vai ter lá, ainda que seja um pontinho, um 2, mas vai aparecer esse vítima. Esse é o coitado, né? Que ele está sempre reclamando, arranja alguma coisa para reclamar. E sempre insatisfeito, né? Reclama do sistema, reclama das pessoas que estão à volta e reclama porque reclama, gente. Não tem jeito. Isso aqui dá errado comigo porque eu sou bonito, dá errado comigo porque eu sou feio, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou rico. Ele vai achar uma coisa para poder reclamar, entendeu? Então, de todos, é o único que eu não consigo ver pontos positivos, sabe? Eu acho que ele é ruim desde o início, ele já é ruim. Esse aí é o perfil de pessoa que dá vontade de você cair e sair correndo. Eu falo que ele carrega uma energia tão negativa, você fala assim, nossa, parece que até transmite pra gente, a gente fica até mal, não sei vocês. Né? Mas todo mundo tem um pouquinho, viu? Isso aí não tem. Mas tem alguns que tem mais. Com certeza. Nossa, parece que elas são carregadas, não sei se é espiritualmente falando, sei lá o que é. Só agradecer, Luciana, a participação do Dr. Rodrigo. Eu acho que ele esteve aqui no programa conosco, que é lá do BNI, né? Então, ele está falando assim das questões dos sabotadores, da procrastinação. Isso todo mundo tem, gente, né? Olha eu aqui, ó. Coitada, eu devo ser a mais afetada, né? Gente, não tem como... Olha só, pensa bem, você tem um objetivo, você sabe que você precisa fazer e você não faz. Por que você não faz, criatura? Que tem alguma coisa ali te impedindo, te atrapalhando. Não tem como negar a existência, né? De coisas aí, essas interferências, né? Que nos atrapalham. Não tem como não. Bom, mas aí acabaram os sabotadores e são esses aí que vão aparecer lá no teste. São os 9 principais. E aí eu já falei que não tem como dar 0, né? E no mesmo link vai ter um outro teste, que é o teste de QP. QP é quociente de positividade. O que esse teste vai medir? Quantos % do dia, do seu período acordado, você ficou com pensamentos bons. O restante aí já são pensamentos ruins, né? Então, ele vai medir quantos por cento do dia você atuou com pensamentos fortalecedores. Aí, o que o Schirza fala?
esse QP, a medida dele vai de 0 a 100. Só que ninguém vai ter 100. Porque, por mínimo que seja, a gente vai ter um pensamentozinho ruim no dia, né? Não sei, pode até ser que exista, mas nos testes dele ali, né, na tese dele, ele acredita que não. E nos cálculos que ele faz, o máximo que a pessoa pode atingir é 92. Então, gente, olha só, na hora que vocês forem fazer o teste, esse QP aí, presta atenção na numeração dele. Se ele deu de 75 até 92, você é uma pessoa que tem muito resultado. Você está em alta performance. São os 20% lá que o Xisa fala. São as pessoas que conseguem atingir o alto nível, né? Aí mais abaixo, se dá de... Peraí, deixa eu... Ai, gente, não sei o que eu anotei aqui. Mas, por exemplo, aí deu de 51 até 74. Aí você também é uma pessoa que realiza. Só que aí você já não está mais em alta performance. Você realiza, mas ainda tem um pouco de sacrifício, sabe? Você ainda faz esforço para realizar. Se o seu resultado der cravado nos 50, aí você está no mesmo lugar. É como se você desse um passo para frente e um para trás, sabe? Você passa metade do dia com pensamentos bons e a outra metade com pensamentos aí sabotadores. Ô, Luciana. Oi. Eu vou te interromper, porque o nosso tempo está no limite. Que pena. É uma pena. O assunto é tão interessante. Eu já vou te fazer um breve convite para nós voltarmos, para nós nos aprofundarmos a respeito disso. Mas eu tirei uma lição nessa questão. Tirei uma lição que todos nós temos esses sabotadores, mas cabe a cada um de nós lidar com eles, né? Diminuir ao máximo possível cada um deles, para chegar numa certa harmonia que se enquadre dentro da nossa perspectiva de vida, de realizações, né? Eu acho que mais ou menos é isso que é o seu trabalho, tentar nos ajudar a chegar nesse nível de realizações que não nos deixam frustrados, né? E para isso eu queria que você deixasse o seu contato, porque eu tenho certeza que um monte de pessoas vão te procurar, porque todo mundo se identificou com isso. E todo mundo já falou assim, nossa, agora eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda e você vai dar ajuda para essas pessoas. Com certeza, gente. Adoro resolver problemas. Deixa o seu contato para a gente. 31, a rádio é local, né? Mas 31 Belo Horizonte. Aí o WhatsApp 9-402-4705. Se for fazer a chamada, aí tem que acrescentar mais um 9. 99-402-4705. Aí tem no Instagram também, né? É lucianasantiago.coach e meu e-mail, contato@lucianasantiagocoach.com.br. Então, já fica convidado para o próximo programa, tá, Luciana? Foi maravilhosa a sua participação aqui, maravilhosa. Obrigada, gente. Eu também adorei. Eu identifiquei vários sabotadores dentro de mim que precisavam ser tratados. Esse assunto já para a gente passar umas 5 horas aqui batendo papo, gente. Descobri que eu tenho que eliminar esses sabotadores na minha vida. E legal aí que para o próximo vocês vêm com o teste feito. Vou fazer. Pois é. Olha, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Adorei o nosso bate-papo. Foi super proveitoso, foi leve. Igual o doutor José Geraldo falou, tenho certeza que muita gente se identificou. Eu, inclusive, fui uma delas. E espero que você volte novamente. Voltarei, e agradecer a participação de todos os nossos internautas e nossos ouvintes. Muito obrigada, pessoal. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, querido. É isso aí, pessoal. Boa noite, doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo de Moraes. E obrigado pela participação, Luciana Santiago. Esperamos você em uma próxima oportunidade. Agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado em mais uma edição do Direito em Foco, e nós publicaremos nas redes sociais o link do teste da Luciana Santiago, que foi abordado aí durante o programa, tá bom? Um excelente resto de terça-feira, e semana que vem, na terça-feira, tem mais uma edição do Direito em Foco. Rádio 3L e você, sempre na mesma sintonia.